Graça e paz, um bom dia a todos. E que Deus continue falando, porque Ele começa a falar desde a primeira canção e a gente passa pelos textos bíblicos, e chega um momento em que Ele continua também pela mensagem. E é um dia de graça, da graça transbordar. A pastora Roseli estava ali falando da graça do Senhor sobre nós. E eu lembrei, hoje é um texto que nós vamos ler, é um texto que me falou muito sobre a graça de Deus. Em Atos 16, de 23 até o versículo 34. Até o 35. Eu prefiro ler uma letra maior aqui. Vamos ler? Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: "Não faça isso, estamos todos aqui." O carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: "Senhores, que devo fazer para ser salvo?" Eles responderam: "Creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa." E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados mandaram os seus soldados ao carcereiro com esta ordem: "Solte estes homens." O carcereiro disse a Paulo: "Os magistrados deram ordem para que você e Silas sejam libertados. Agora podem sair. Vão em paz." É um texto bem conhecido, a gente conhece bastante, principalmente pelo trecho que fala: "Crê no Senhor Jesus e serão salvos você e a sua casa." E de fato é. Mas tem uma coisinha que me chamou a atenção dessa vez. Lendo esse texto, já há alguns meses lendo e voltando para ele, eu lembrei de alguns amigos nossos. Eu lembrei da graça de Deus que transborda e de uns amigos nossos. Nós temos alguns amigos, aí o Alessandro, que se refugiaram no Brasil por perseguição religiosa. E refugiar-se após perseguição é escapar de situações de quase morte, muitas vezes. E eles vieram para cá desta forma. E aí, alguns anos atrás, há um tempinho atrás, houve uma tragédia muito grande no país de origem deles. E ao contrário do que todo mundo imaginava, eles, todo mundo está vendo, olha só, perseguiram cristãos, agora estão tomando o resultado, estão lá, olha o que eles estão passando. Eles poderiam até cantar, "Quem me viu passar na prova", Não. Eles fizeram a mala e embarcaram para o país de origem com risco de perseguição, com risco de prisão, com risco de morte. E foram entre os primeiros a chegar, a ajudar, a cuidar das pessoas que estavam ali numa situação absolutamente desesperadora no meio da tragédia e daquele desastre. Muita gente não entendia o que faz alguém
que já escapou de um perigo tão grande, e retorna para lá e vai ajudar, ao invés de dizer, olha, bem feito, ó, isso aí é justiça de Deus. Estão vendo? Agora eu estou aqui, eu estou no Brasil, eu estou bem, eu tenho emprego, eu tenho família. Estão vendo? Mas não, eles voltaram. E a gente sempre comenta, a Alessandra sabe de que eu estou falando, né? Mas às vezes por segurança a gente nem sempre pode dar nomes às pessoas, mas a gente sempre comenta que é um dos maiores exemplos de graça que a gente acompanhou. Eles voltarem para lá e ajudarem naquela situação. Que eles podiam ter aproveitado. Eles já estavam completamente salvos do perigo, podiam ficar muito bem aqui e usufruir a bênção de Deus da paz. Mas eles voltaram. Por quê? Porque eles, sendo salvos em Jesus, eles são cheios de graça, de tal forma que a graça, ela transborda. Graça é algo que não cabe em nós. Ela transborda. E quando ela transborda, ela leva salvação. Quando a graça transborda, ela nos faz transcender, inclusive, o mal que fizeram para a gente. E eu vejo isso quando eu vejo esse texto sobre Paulo. Aqui diz, depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão, e o carcereiro recebeu ordens para vigiá-los, e ele os lançou no cárcere e prendeu os pés no tronco. Então a gente tem uma primeira cena que é de injustiça. Eles foram lançados no cárcere por quê? Porque eles estavam ali na cidade de Filipos e havia uma jovem que estava possessa. Eles oraram, ela foi liberta, ela era escrava, deixou de dar lucro para o seu patrão e aí danos materiais, né? Está vendo? Olha, está trazendo prejuízo e eles foram presos. Quer dizer, eles oraram, uma pessoa foi liberta e ao invés deles serem agradecidos, eles foram presos por isso. Já era uma situação de injustiça. Isso no meio de uma viagem missionária. Porque eles estavam num lugar e Deus disse, aparece alguém em sonho e diz, vem para Macedônia nos ajudar. Eles foram para lá, aconteceu tudo isso. E eles foram parar na cadeia. E nessa cadeia eles têm o quê? Vão lá para o interior, para a prisão interior, para a masmorra mesmo. Não é uma... Carandiru é spa perto daquilo. A gente tem uma situação de tortura, uma situação de prisão, era um lugar escuro. A gente consegue imaginar um pouco? Não dá para imaginar numa manhã ensolarada o que é estar no escuro, mãos e pés presos, porque mandou colocar os pés também no tronco. Um lugar que não tem banheiro, um lugar que se você está com mãos e pés presos, então o lugar está cheio de dejetos humanos mesmo, todo mundo faz tudo ali, é fechado, é lá no interior, é lá embaixo, é escuro, é fétido. E é noite, e tem bastante gente ali, as pessoas deviam alguns xingar, outros talvez gemer, é dor, eles foram açoitados primeiro. Estão lá cantando. Cantando hinos numa situação em que o mais comum seria xingar e falar, mas Deus, espera um pouquinho, o que eu estou fazendo aqui? Eu sou mais do que vencedor, eu vim aqui atender um chamado, eu estou aqui por causa do teu nome, eu não aceito, eu não quero isso, eu vou declarar que eu não estou na cadeia e tudo mais. Mas eles não estão fazendo isso. Eles estão cantando louvores a Deus. Ele e Silas. E quando dá meia-noite, eles ali naquela situação horrorosa, cantando, vem um terremoto, abala completamente a prisão e as correntes se soltam. Não apenas as correntes deles, mas de todo mundo que estava na cadeia. Isso é uma primeira coisa interessante. Eles estão lá e eles têm companhia. A Bíblia diz que Paulo e Silas estavam cantando louvores a Deus. Os demais podem não ter nada a ver com isso. Podia até ter gente xingando. Mas na hora em que Deus começa a agir e acontece o terremoto, se soltam as correntes de todos os que estão presos.
aqui começa uma coisa interessante. Quando Deus começa a agir na vida deles, Deus já começa trazendo libertação aos demais que estão ao redor. Todos os presos têm as suas correntes soltas. Não apenas Paulo e Silas que conheciam a Deus, não apenas Paulo e Silas que estavam louvando a Deus, mas todo mundo que estava ali começa a ser afetado pelo agir de Deus por meio de Paulo e Silas. Porque quando a gente tem a salvação de Jesus, as nossas atitudes, o nosso louvor a Deus, a nossa adoração, o nosso testemunho, eles também têm efeito sobre quem está ao redor. Mesmo que quem está ao redor não esteja louvando a Deus conosco, não conheça a Deus, mas o nosso caráter, a nossa adoração, o nosso louvor, são de tal forma permeados pela graça de Deus, que quem está ao redor também é afetado e é beneficiado, porque graça transborda. Então a libertação não veio só, imagina, poderia ser Paulo e Silas, então as cadeias se abriram. Não, todos, aqui diz que todos, as correntes de todos se soltaram e as portas se abriram. Para todo mundo. Deus libertou a todos. E nisso, é um terremoto, o carcereiro, que não dormia na cadeia, estava fora, ele vê aquele terremoto, ele vê as portas abertas e ele entra em desespero. É um desespero total, ele é responsável por todas aquelas pessoas. Imagina o que é alguém responsável por uma cadeia e acontece uma fuga em massa. Ele era o responsável. Então ele sofreria uma pena por todos os que estavam presos ali. E aí, naquele momento, o que resta a ele? Antes de acontecer algo, eu e minha família sermos condenados à morte, vou eu mesmo executar. Ele pega a espada para se matar, porque pensou, fugiu todo mundo, eu vou pagar por isso. Mas Paulo gritou, não faça isso, está todo mundo aqui. Estamos todos aqui. Ele, então, diz a Bíblia, o carcereiro pediu luz, entrou correndo, e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então os levou para fora e perguntou, senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Nesse momento, provavelmente, ele estava falando de ser salvo daquilo que seria a condenação depois, dele, da família, pela fuga, pela destruição da prisão. Como é que eu vou escapar, senhores? Ele reconhece. Se Paulo falou, calma, estamos todos aqui, ele reconhece, bom, ele vai dizer então o que vai acontecer. E aí Paulo e Silas respondem, creia no Senhor Jesus Cristo e serão salvos você e os de sua casa. O que a gente tem aqui? O carcereiro, ele entrou em pânico quando ele viu aquela situação, porque ele entendeu que ele seria prejudicado. Mas não é assim o agir de Deus que já tinha começado. Paulo e Silas eram homens de Deus. Eles entendem que Deus está agindo. E a bênção de Deus não termina apenas quando eu sou abençoado, quando ele é abençoado, como nós somos abençoados individualmente, ou aquele grupinho que está conosco. A bênção de Deus iria permanecer. A obra de Deus tinha apenas começado. E ao invés de sair dali, estou livre, eu e Silas estamos livres, estamos indo, vamos continuar a obra por aí. Nós já fomos libertos, olha, está vendo? Tem até outros presos libertos também. O carcereiro é um torturador. Açoitou a gente, colocou na parte mais escura da masmorra. Esse homem, agora ele vai aplaudir de pé, vai ficar de plateia. Agora é a hora dele ficar de plateia. Nós vamos desfilar na porta da casa dele, saindo da cadeia, para ele ver o que é bom. Poderia fazer isso. Às vezes, a gente tem evangelhos por aí que nos levam a pensar que o agir de Deus é assim. Eu passei na prova, eu tive a dificuldade, agora é a hora dos outros verem a minha vitória, eu vou desfilar na cara de alguém o que Deus fez por mim. Mas Paulo é aquele que fala da graça de Deus e que entende mais do que a gente possa imaginar.
ele tem a oportunidade de sair, de ir embora, de deixar aquela cadeia horrorosa, de lembranças horrorosas para trás. E ele não vai, ainda fala, vai ficar todo mundo aqui. Tem mais coisa para fazer aqui. E então a gente tem uma das noites, eu acho, mais extraordinárias que a Bíblia narra. Uma das narrativas mais lindas. Ele vai continuar a obra de Deus entendendo que existem mais pessoas a serem atingidas por esse amor. A bênção de Deus não é algo que traz a desgraça dos outros, não traz a vingança. O agir de Deus não traz destruição. A bênção de Deus é, acima de tudo, salvação, é graça. Não é algo como eu vou privilegiar um e esse vai exibir e massacrar o outro. O agir na bênção de Deus não é instrumento para a dor do outro. É preciso ter muita graça de Deus e muita sabedoria para saber que mesmo que seja lícito sair correndo, deixar aquela situação, sair do lugar de sofrimento, deixar a pessoa que nos faz sofrer, deixar uma situação que nos faz sofrer, a preocupação principal também é em transbordar a graça de forma que a salvação que nos atingiu, atinja o outro também. Ainda que seja lícito, nem tudo, tudo nos é lícito, mas nem tudo convém. Mas a preocupação principal é maior do que a nossa própria vida. Cristo evangelizou a paz e nós podemos ser instrumentos de paz. A bênção de Deus não é desculpa para a gente deixar de se preocupar com o outro, ainda que o outro tenha nos feito sofrer. A bênção de Deus traz libertação e não destruição, traz graça e não vingança. E naquele momento em que aquele homem pensa em suicídio, é Paulo quem diz, espera, creia, eu tenho uma mensagem para você. Você vai crer no Senhor Jesus e a salvação vai chegar não apenas para você, mas para sua casa também. A salvação agora já está transbordando para atingir não apenas todo mundo que estava na cadeia com Paulo e Silas, mas a casa do carcereiro também. Creia, e ele vai então falar para ele do Evangelho de Cristo. Falar para aquele homem. Imagino, como será? Olhar nos olhos do torturador, do seu torturador e dizer, creia no Senhor Jesus e você e a sua família serão salvos. Como é essa situação? Vocês conseguem imaginar? Olhar na cara da pessoa que mais te fez sofrer e falar, tem salvação para você e para a sua família? É o que Paulo faz aqui. Olha, fala, não faça isso, não se mate. Não tem desgraça, tem graça para a sua vida. E aí acontece a noite mais extraordinária. O carcereiro é um torturador, mas ele chama Paulo e Silas. Ele vai lavar as feridas, cuidar de Paulo, de Silas e dos presos. E ouvir a salvação durante uma noite. Aqui é claro o texto, naquela mesma hora da noite. É uma madrugada. E essa é a madrugada de transformação. Começa com tortura, termina com cuidado. Aquele que torturava está lavando as feridas. Aquele que era preso por falar do Evangelho está falando do Evangelho para quem torturava. Ele e a sua família ouvem e terminam batizados. Quem imaginaria meia-noite, preso, que a noite terminaria com um batismo de uma família ali na Macedônia? Quem imaginaria que aquela situação seria transformada nesse ponto? Ou mesmo, quando teve aquele terremoto, que poderiam ter saído correndo, se eles saíssem não veriam aquilo. A coisa mais extraordinária, a transformação de um torturador em cuidador. Porque sabe qual é o maior milagre que existe? É a salvação. O maior milagre aqui não é que as cadeias, que as correntes caíram e as portas da prisão se abriram.
O maior milagre é que numa situação completamente absurda, uma família foi salva e batizada em uma noite. O maior milagre é que a graça de Deus transformou alguém que batia, que açoitava e prendia, em alguém que cuida. Alguém que ouve, alguém que se torna humilde. Alguém que passa a receber Deus em sua vida. Esse é o milagre do texto. A gente lembra muito, Paulo e Silas estão lá e são libertos da cadeia. Mas o maior milagre é que a salvação chegou naquela casa porque a graça transbordou. Porque alguém tinha direito de se vingar e não se vingou. Alguém tinha direito de fugir e não fugiu. Vários direitos que Paulo e Silas renunciaram a exercer. E não era por desconhecimento. Porque de manhã, quando chegaram guardas para soltar, eles falaram, não, os juízes nos puseram aqui, eles que venham aqui para assinar a nossa libertação. Paulo sabia, eu sou cidadão romano, ele conhecia dos seus direitos. Não é porque ele desconhece o direito, mas é porque ele renuncia ao uso daqueles direitos, o direito de fuga, a injustiça que ele está sofrendo, tudo mais, para que uma família seja alcançada pela mesma graça que o alcançou. Para que a transformação ocorra muito além da libertação física. É uma libertação espiritual. No início da noite tem tortura, no final da noite tem uma refeição, eles estão comendo juntos, eles estão louvando a Deus juntos. Eles estão cultuando a Deus juntos, porque existe aqui um batismo. No final da noite, há alegria. Aqui diz que ele levou-os para a sua casa, serviu-lhes uma refeição e com todos de sua casa. Alegrou-se muito por haver crido em Deus. A alegria que só acontece porque Paulo renuncia a isso e deixa a graça transbordar. Mesmo podendo dizer, está vendo? Ele disse, não. Creia, e a sua causa também vai ser salva. A salvação que me faz cantar vai chegar a você. O Deus que Ele me liberta e me faz não sair daqui, mas querer falar para você e querer a sua libertação. Graça transbordante. Eles tiveram a oportunidade de pensar só neles, mas ficaram e Deus fez algo tremendo. Porque quem tem a salvação não pensa apenas em si mesmos. A nossa identidade define as nossas ações, define o ambiente onde estamos e atinge as pessoas. Se nós somos salvos, a salvação não cabe em nós. Frequentemente a gente usa como uma ilustração sobre o que é a salvação, a imagem da cruz. Salvação como um aspecto vertical e horizontal. A minha relação com Deus, a minha salvação pessoal, a minha vida eterna. Mas também tem isso aqui. Quem está do meu lado? A salvação, ela transborda e não tem somente a minha relação com Deus. Ela atinge os demais também. A graça de Deus sempre transborda. Os sinais da salvação sempre acompanham aquele que é salvo. Então, se nós temos a nossa identidade definidas por Deus, a nossa salvação, nós transformamos ambientes e situações pela graça. Isso subverte completamente a lógica do mundo, de vingança, de olha, de estar vendo. Não, a graça de Deus transborda, subverte a lógica humana e transforma a situação e as pessoas. Bênção de Deus não é egoísta, faz levar salvação aos lugares em que estamos. Tem um amigo nosso que costumava fazer 2 perguntas. Primeiro, você é salvo? Se você é salvo, quando você olha ao redor, você vê os sinais de salvação? Por quê? Porque salvação, ela dá sinais visíveis. E a salvação chega ali com sinais visíveis de graça, de renúncia, de confraternização, de transformação numa situação adversa em uma noite de alegria. Há 2 dimensões. A graça transborda
quando nós somos salvos. E aqui, eu lembrei, quando eu comecei aqui a mensagem, eu lembrei desses amigos que retornaram ao lugar de onde tinham escapado para levar graça de Deus, para cuidar de pessoas. E o lugar para onde eles foram foi tão impactado pela atitude de eles retornarem nessa situação, que deixou frutos de salvação ali. Pessoas que disseram, vocês estão voltando? Vocês são cristãos e vieram cuidar de nós? Fale mais um pouco sobre esse Deus. Atitudes que transbordam a graça. Quais são as nossas atitudes diante da adversidade? Quais são as nossas atitudes? Nós temos transbordado a graça de Deus. Esse é o nosso desafio. É o desafio não apenas de louvar na adversidade, mas às vezes até renunciar para poder falar para alguém, para poder cuidar de alguém, para levar vida onde existe cheiro de morte e destruição. É transbordar. Foi assim que a salvação entrou naquela cadeia, naquela casa. E nós vamos levar salvação nesta semana aos nossos ambientes, às nossas famílias. Temos salvação para transbordar de graça de Deus? Isso foi o que eu fiquei pensando e refletindo quando eu li o texto. E essa reflexão, essa pergunta que eu gostaria de convidar vocês também a se fazerem. E a pedirem que Deus deixe, que Deus faça com que a graça dele transborde. Ainda que a situação não seja exatamente aquela que queríamos. Porque Deus pode fazer uma noite que começa com tortura, com o escuro. Deus pode fazer essa noite se tornar uma manhã de alegria e de salvação para todos os envolvidos, inclusive quem provocou a situação. Amém?